Olá pessoal, professor Edson, farmacêutico, colega de muitos de vocês, iniciando aí nossa aula, cujo tema antiparasitários e alimentos. É muito interessante esse contexto, porque nós vamos falar de agentes antiprotozoários e também antihelmínticos e a relação que eles têm com alguns alimentos. Então, um detalhe importante, né, que a literatura nos traz é que quando nós falamos da relação antiparasitários e alimentos, a gente percebe que a interação entre esses componentes afeta de forma marcante a biodisponibilidade. Por quê? Porque pode reduzir ou pode aumentar. Então é interessante isso. Nós vamos ver situações em que o alimento ele vai ser importante para favorecer a absorção de uma determinada droga. E o alimento vai reduzir. Vamos colocar aqui para vocês dois exemplos. Então nós estamos diante de uma substância chamada metronidazol. É um antiparasitário. Ele é utilizado em vários perfis de infecção. E a presença de alimento retarda a absorção do fármaco em questão, mas não interfere na concentração plasmática. Então esse dado é interessante, vale a pena analisar. Outro ponto que é relevante é o seguinte: quando há aumento da absorção, você pode ter um lado que seria benéfico, haveria o benefício, a vantagem, porque favorece a maior quantidade de nutriente, de substância, de fármaco, quando junto com o nutriente. Porém, temos que considerar também que existe risco de toxicidade. Então, muitas vezes, você tem, por exemplo, vamos analisar aqui a situação de uma substância chamada albendazol. Então, a presença de alimentos gordurosos aumenta a biodisponibilidade. Aí nós podemos considerar que pode haver risco de toxicidade. Ou seja, haverá potencialização. Repitam isso mais de uma vez, haverá potencialização dos efeitos farmacológicos e aí podem aparecer reações adversas. Então, algumas reações adversas, alteração de pele, racho cutâneo, mal-estar, cefaleia, prurido, pode ocorrer junto com o alimento. Há duas categorias de alimentos que são importantes em termos de antiparasitários: os alimentos que são ricos em carboidratos e os alimentos que apresentam alto teor de gordura, ou seja, substância de natureza lipídica. Na sequência, então, a gente vai lembrar que a presença de alimentos, o que fará a presença de alimentos? Vai melhorar a desintegração da forma farmacêutica, vai melhorar haverá melhor dissociação do composto, ou seja, liberação do composto a partir do ambiente da forma farmacêutica, pode alterar o fluxo sanguíneo hepático e também pode promover alteração do tempo de metabolismo hepático frente ao que nós chamamos de efeito de primeira passagem. Então, haverá melhor desintegração da forma farmacêutica, melhor dissociação do composto, alteração do fluxo sanguíneo hepático e alteração do tempo do metabolismo hepático. Nós vamos analisar com vocês alguns antiparasitários e as suas principais características. Comecemos com o albendazol. O albendazol ele é conhecido tanto para emprego humano quanto veterinário. Também é utilizado como antiparasitário em indivíduos que estão imunocomprometidos, como é o caso, por exemplo, de indivíduos que apresentam infecção pelo vírus HIV. A gente sabe que o vírus HIV parasita células de defesa, os chamados linfócitos, e com isso a imunidade do indivíduo declina e pode ocorrer o desenvolvimento de parasitoses. Outro dado importante, né? Albendazol, apresenta baixa, isso é importante de destacar, baixa absorção intestinal. Ou seja, as características químicas do albendazol dificultam o seu processo de absorção
e a presença de alimentos gordurosos, tá? Alimentos que contenham lipídios, ácidos graxos. E na presença desse grupo de substâncias, favorece o processo de absorção do albendazol. Outro dado que é importante é que a absorção do albendazol ela é menor, como a gente já mencionou, e há dois importantes fatores. O primeiro é a biotransformação hepática pelo complexo da citocromo, e o segundo é a presença de uma proteína, uma glicoproteína, na membrana das células do epitélio intestinal, lá nos enterócitos, e ela faz com que a substância ingresse na célula, mas depois a substância é lançada novamente no lúmen celular. Então isso dificulta a absorção. Alguns alimentos, alguns nutrientes podem ser usados, né? Os flavonoides em associação, eles têm a propriedade de inibir o metabolismo via citocromo e com isso melhoraria a biodisponibilidade do albendazol. E a administração com alimentos ricos em gordura vai determinar modificações em relação ao funcionamento gastrointestinal, vai estimular a secreção ácida pelo estômago, a secreção gástrica acidifica o pH e isso também favorece, em última instância, a estimulação de liberação de sais biliares, que vai permitir a absorção de gordura, e a absorção de gordura favorecerá a absorção do albendazol. Então, a indicação do albendazol sempre acompanhado por gordura. O albendazol, ele pode ser usado em tratamento prolongado, porém, a função hepática do paciente deve ser monitorizada através da análise das duas importantes enzimas, a aspartato aminotransferase, chamada de AST, ou alanina aminotransferase. Então é sempre importante acompanhar o perfil do paciente em relação à função hepática. A administração em jejum pode ser mais apropriada no tratamento de parasitas do intestino. Por quê? O que eu quero agora? Eu quero eliminar o parasita que está na luz intestinal. Então eu não quero que o albendazol seja absorvido. Veja que interessante. Então, se eu quero eliminar o parasita que está na luz intestinal, eu vou tomá-lo em jejum. Se eu vou procurar eliminar um outro parasita que esteja no âmbito sistêmico, aí eu tenho que administrar o albendazol com gordura. Não esqueçam dessa informação, porque ela é muito relevante na orientação terapêutica do paciente. Vale lembrar também que o mebendazol agora é um outro antiparasitário bastante eficaz no tratamento da infecção por Ascaris lumbricoides, ou seja, na terapêutica das caridíase, na tênia sólium, tênia saginata, a que está relacionada com a transmissão, a sólium, vinculada com a carne suína, saginata com a carne bovina, também no tratamento da enterobiose, no caso do Enterobius vermicularis, oxiurise, ou ainda da triquinelose. Também é ativo em relação às larvas. Então, se eu quero eliminar larvas de um parasita, faça uso do mebendazol do adulto. Lembrar que a biodisponibilidade ela não é alterada pela ingestão de alimento, tá? Então, não há interferência, porque o mebendazol é muito rapidamente absorvido. Praziquantel é um outro antiparasitário, especificamente utilizado no tratamento de cestódios e trematódios, ou seja, organismos que pertencem ao filo dos plateumintos, como é o caso, por exemplo, do Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose, popularmente chamado barriga d'água, cisticercose, quando o indivíduo ingere ovos da tênia sólium, e nesse caso ocorre neurocicercose, por exemplo, difilobotriose, aí no caso eu tenho um outro parasita, né, que é o Diphyllobothrium latum, as tênias de um modo geral, a Hymenolapsinana e o parasita da fascíola, fasciolíase, que é a fascíola hepática, que está relacionado com o carneiro.
Então, nesse caso, o praziquantel é a droga de referência. Quais são as particularidades? Primeiro, o praziquantel sofre importante aumento da concentração plasmática quando administrado em concomitância com alimentos que tenham rica quantidade em lipídios e glicídio. Então, o praziquantel tem essa particularidade. E o aumento chega a valores estrondosos, ou seja, quase 500%, sendo mais importante a presença de carboidratos, ok? Então, essa imagem é um vídeo mostrando exatamente a tênia. Essa tênia que os senhores estão vendo, ela tem um escólax quadrangular, chama-se tênia saginata, é a tênia encontrada em bovinos, relacionada, obviamente, com o parasita vive no intestino da gente, o organismo adulto, né? E ele libera as proglotes, nas proglotes tem ovos, aí alcança o alimento, que no caso é o capim, o gado ingere e o cisticerco vai ficar localizado na musculatura. Então, a ingesta de carne crua transmite esse parasita. Então, essa imagem, esse vídeo é da tênia saginata. Outro antiparasitário muito conhecido, a ivermectina, é usada no tratamento de eumintoses, mas tem uma eficácia expressiva quando nós falamos de acarinos, carrapatos, que são acarinos, tratamento de piolho, tá? O uso de alimentos em geral interfere negativamente sobre a absorção do fármaco. Então, não deve ser associada ao alimento. Ou administrá-la com água, isso é importante, 1 hora antes do café da manhã. Então, a ivermectina não deve ser administrada em conjunto com alimentos. Metronidazol, exatamente, é um derivado nitrimidazol, uma substância que sofre um processo de redução no meio intracelular para eliminar parasitas e tem um espectro bem ampliado. Ele age em giardia, ameba, tricomonas, vaginites causada por Gardnerella vaginalis e também por bactérias anaeróbias. Então o espectro de ação do metronidazol é bem amplo, né? Deve ser administrado com as refeições para diminuir o desconforto gástrico. Nós colocamos essa particularidade. E a gente já tinha comentado, né, que o alimento pode interferir na biodisponibilidade do metronidazol, mas não altera a concentração plasmática. Então, é importante de orientar os pacientes em relação ao metronidazol. Um outro dado que é relevante nas formulações de metronidazol, a presença de sódio. Então, deve ser feita observação quando nós consideramos dieta hipossódica. Essa imagem é para ilustrar a questão da escabiose, que é um parasita de pele e que será eliminado pelo antiparasitário anterior, a ivermectina. Meu muito obrigado, segue aí os nossos contatos e vamos na sequência avaliar outros temas com vocês. Um forte abraço e muito obrigado.